Bem, amados, estamos conversando aí ao longo desse mês sobre o tema profetas e profecias, e a ideia é que ao final desse mês a gente consiga entender um pouco melhor sobre o que é a herança profética que nós encontramos na Escritura, né, na Bíblia. Quando a gente olhar ali o livro do Isaías, o livro do Abacuque, o livro do Sofonias, do Neemias, do Naum, né? Esse pessoal todo aí que foi instrumento de Deus no passado, que a gente consiga perceber e entender um pouco melhor aquilo que esses homens e também algumas mulheres fizeram no passado. Então a ideia é justamente essa, é a gente conseguir compreender um pouco melhor isso, né? No começo do mês a gente falou sobre os profetas, os antigos profetas do êxtase, né? Se você perdeu alguma dessas mensagens e tem um pouco de curiosidades, você pode entrar no site lá, que também elas estão lá no nosso site. Depois, no segundo domingo, a gente falou sobre Elias e os profetas da velha escola, Elias e os old schools, né? Falando aí sobre como Elias, né, e o Eliseu também, sobre como eles foram importantes e foram aí um divisor de águas na história profética. No domingo passado a gente falou sobre livros e aventuras, falando sobre os profetas escritores, né? Sobre os profetas que escreveram e foram aí muito importantes até para a formação da própria Bíblia que nós temos hoje, né? No Antigo Testamento principalmente. E hoje a gente vai falar sobre esse tema aí que parece meio esquisito, né? O pessoal vem me perguntar: o que é isso, pastor? Um olho no peixe e outro no gato, né? O que você está querendo dizer com isso, né? Aí, um olho no peixe e outro no gato. O que é isso, gente? Porque o profeta, acima de tudo, né? O profeta, ele é sim, foi no Antigo Testamento aquele sujeito que conseguiu prever o futuro, esse foi o profeta. Ele conseguiu prever o futuro. O profeta, né, no caso do próprio Isaías, a gente vê isso. No caso do próprio Jeremias, a gente vê isso. Eles conseguiram olhar e prever uma série de coisas. O profeta Isaías profetizou o próprio nascimento de Jesus, né? Se a gente for olhar Jesus, 400, 500 anos antes do nascimento de Jesus, ele já foi profetizado, né? A respeito, né? Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será o Emanuel, o Deus conosco. Está lá no livro do profeta, né? Então, a gente vê que o profeta, ele é sim, também, não só isso, mas é também o sujeito que prevê o futuro. O profeta também é aquele indivíduo que põe o dedo na ferida, né? Se vocês lembrarem aí daquele profeta Naamã, o Davi estava todo arrebentado, todo errado, estava lá com a Betseba, tendo um caso amoroso com ela, e ele mandou Urias, o marido dela, para a guerra para morrer, e o profeta Naamã não, como é que era o nome dele? Eu confundi o profeta Naamã com o general da Síria, né? Eu falei o nome certo agora, não falei? Primeiro eu falei o certo, depois eu falei o errado, né? Qual que é o Natã? É Natã. Qual que eu falei primeiro? Natã ou Naamã? Natã, né? E depois eu falei primeiro Naamã ou Natã? Hã? Não precisa procurar não, que confia no seu pastor. O pastor está falando. É o profeta Natã. Esse sim foi lá e advertiu o rei Davi. O Naamã é outro cara. O Naamã é o cara que era o general, né, babilônico lá, tal, que foi lá no Rio Jordão. O Eliseu falou para ele: vá lá e se banhe lá no Rio Jordão. E ele foi lá e banhou 7 vezes. Dito isso, o Natã chegou lá pro Davi e falou: olha, Davi, o que acontece se um sujeito for lá e conta toda uma historinha, uma parábola da ovelhinha, né? O Davi fica tiririca com ele. Que absurdo, quem que é esse cara? É você, seu chechelento, né? E dá uma baita de uma prensa no rei Davi. Então o profeta também é aquele que aponta o erro, também é aquele que põe o dedo na ferida. Esse também é o profeta. E o profeta também é aquele que ensina.
O profeta também é aquele que aponta o caminho. O profeta também é aquele que mostra, que compartilha a vontade de Deus com o povo. Então o profeta, amados, ele não é só uma coisa. Ele não tem só uma função. O profeta ele tem essa multiforma de ação, de agir na Bíblia, né? Então, a gente pode dizer que a profecia bíblica, ela, sim, aponta para o futuro, é verdade. Eu posso fazer, né, digamos que se Deus me mostrasse, né, posso fazer uma profecia aqui, né? Eis que você, meu irmão, vai casar, né? Pro Janderson aqui, né? Posso fazer essa profecia, né? É uma profecia que é uma profecia meio profetada, né? Porque tá de casamento marcado já, né? Então para mim é fácil profetizar isso, né? Mas eu poderia fazer uma profecia um pouco mais mirabolante, né? Vai cair, daqui uns dias vai cair a ponte do Rio Machado. Aquela ponte grandona ali, né? E eu dou até a data e a hora. Eu profetizo que no dia tal, nem vou falar porque vai que alguém acredita, né? Não vou nem falar. Eu profetizo que no dia tal hora vai cair a ponte do Rio Machado. Como a turma já fez aí, né? Inclusive algumas igrejas, né, foram criadas por conta de profecias que não deram certo, né? Se você for olhar a história, por exemplo, da igreja adventista, é uma igreja que foi formada por uma profecia, né, de um cara chamado Miller, que profetizou a volta de Jesus. Todo mundo vendeu tudo que tinha, subiu no monte, ficou lá esperando. O que aconteceu? Você já sabe. Então, a profecia ela é séria, né? Então, se eu profetizar isso, tem um monte de gente que vai ficar com a pulga atrás da orelha. Será que vai? Como que a gente sabe? Como que a gente faz para saber se uma profecia como essa da ponte do Rio Machado cair? Como a gente faz para saber se ela é verdadeira ou falsa? É simples. A Bíblia fala sobre isso. A única forma de você saber se uma profecia é verdadeira ou falsa é simples. Se ela acontecer, é verdadeira. Se ela não acontecer, é falsa. Entenderam? Não tem como saber. É que nem aquele sujeito. O sujeito ele sai para fazer uma viagem de avião. Ele vai e pega um voo mais barato possível. Mais barato. Esses voos que a gente pega aí de última hora, né? Nem chega lá, tá sentadinho na sua poltrona econômica. Eu me sinto bem, né? Porque eu sou pequeno. Imagina os caras grandões aí viajando, né? Fica todo apertado, né? Daí chega a aeromoça. O senhor quer jantar? E eu, como um sujeito todo sofisticado, digo, sim. Digo, quais são as opções? Ela diz, sim ou não. Não tem opção. Ou você quer jantar, ou você quer não jantar. Não tem cardápio. Não tem menu. É que nem profecia. Eu profetizo. O único jeito de você saber se ela vai acontecer ou não é se ela acontecer. E você vai lá na data marcada. O pastor falou que no dia tal, hora tal, vai cair a ponte. Pega a pipoca e a ponte não cai. O que acontece? Era profetada, não era profecia. Então, a profecia aponta para o futuro? Aponta às vezes. Muitas coisas podem ser profetizadas lá no futuro, né? Mas não é só isso. Porque a profecia também aponta para os desvios dos servos de Deus, né? E que é, como eu falei do Natan agora há pouco, inclusive na Bíblia, se a gente fosse fazer um censo para saber quais são as maiores, né? O que tem mais? Profecia para o futuro ou profecia que vai profetizando contra o pecado? Vai falar, não, se você for ver bem, tem muito mais profecias que apontam para o pecado. Profecias que apontam para o pecado do que profecias que apontam para o futuro. Muito mais. É muito mais presente na Escritura isso do que o futuro. Então, se a gente for pensar bem, amados, né, para o futuro tem. Mas para a realidade do relacionamento com o Criador, tem muito mais. Né? Porque o futuro é algo que envolve a própria dependência de Deus, não é verdade? O que adianta eu chegar aqui e profetizar para um amigo meu aqui, voltando aqui a nossa velha, né, meu amigo Daniel, aqui nosso velho dilema. Meu irmão, eu profetizo que você vai ficar careca. Né?
Legal. Vambora. Qual que é a relevância disso, né? Eu profetizar que ele vai ficar careca. Não tem relevância disso. Não tem relevância. Por quê? Porque é uma coisa... Pode ser que edifique a vida dele, pode ser que não edifique, mas... Né, às vezes tem muitas profecias para o futuro, né? Que não serve para nada. Pelo contrário, serve até para gerar dúvida no coração da pessoa. Mas será que eu vou ficar careca mesmo? Tem uns cabelos aqui, será que não? Comigo nunca profetizaram isso. E olha o que aconteceu. Né? Inclusive, eu estou me sentindo até mais careca hoje. Porque vocês sabem que eu tirei a barba. Por causa da festa caipira, eu fiz uma barba especial para a festa caipira. E toda festa caipira, eu mudo a barba. Vocês já viram, se vocês acompanharem as fotos dos anos aí, eu tive várias barbas já na festa caipira. Né? É verdade. Exato, pode acompanhar lá. É uma novela da barba pastoral na festa caipira. Né? E vocês sabem que eu uso a barba por uma questão de psicologia. Eu vou revelar agora o meu segredo para vocês. Poucas pessoas percebem que eu sou careca. Pouquíssimas. Sabe por quê? É sério. Porque quando a pessoa olha para mim e vê a barba, a leitura que ela tem, ela não sabe se é cabelo ou se é barba, então passa despercebido, entendeu? A pessoa nem percebe. Tanto é que nunca ninguém me chamou de careca. Agora, quando eu tiro a barba, daí sim as pessoas percebem. Porque daí ela olha e não vê nenhum tipo de, né, cobertura. Então, ela, como falta a cobertura, então ela percebe daí que eu sou careca. Então, infelizmente tem gente que não pode usar isso porque tem gente que não tem barba. Mas como eu tenho barba, então eu posso usar esse subterfúgio. O fato é, amados, é que não adianta muita coisa eu ficar profetizando para o futuro, sendo que o problema do indivíduo está agora, aqui, no presente. É a mesma coisa com relação ao Davi. Não ia adiantar o Natan chegar para o Davi e falar assim: ô rei Davi, é o seguinte, cara, o Absalão, o seu filho, vai morrer, tá? E vai morrer por causa do seu pecado. Ele é, mas que pecado que eu cometi? Mas será que eu esqueci de dar meu dízimo? Né? Às vezes o cara está tão imerso que ele não consegue perceber. O Natan teve que chegar e falar o seguinte: olha, você errou porque você mandou matar Urias para ficar com a Betseba, seu sem vergonha. Quer dizer, o Natan teve que te dar uma prensa na lata do Davi. Então, gente, profecia bíblica, maioria das vezes, ela aponta para o desvio presente, para aquele dedo na ferida na hora, para aquele momento que se chama hoje. Quando você vem no culto e de repente você escuta alguma coisa e fala: puxa, cara, eu preciso colocar isso em prática. Talvez nunca aconteceu isso com você, comigo já aconteceu. Talvez você nunca tenha saído de um culto pensando assim: nossa, parece que, sei lá, bicho, parece que eu preciso, acho que, alterar essa situação aqui na minha vida. Ou acrescentar essa situação. Eu preciso mudar esse comportamento. Talvez isso nunca tenha acontecido com você. Comigo já aconteceu. Porém, isso é um exemplo do quanto a profecia bíblica, na maioria das vezes, ela está ligada ao dia que se chama hoje. Porque é hoje que eu estou vivendo. Amanhã eu estou exercitando a minha dependência com Deus. Amanhã. Mas hoje não. Hoje eu estou vivendo e já participando aqui desse momento. E a profecia, esse é o ponto que eu queria chegar, ela também, amados, ela serve para fazer uma análise profunda da realidade. Olha, tem um sujeito que escreveu um livro chamado Por que Não Sou Cristão? Bertrand Russell. Quem gosta de filosofia pode dar uma pesquisada lá. O Bertrand Russell escreveu esse livro, Por que Não Sou Cristão? E nesse livro ele coloca todos os pontos pelos quais ele optou por não viver a fé cristã. E muita coisa que ele fala tem sentido. O próprio Karl Marx, né, o outro lá que é reverenciado aí pelo pessoal da esquerda, que, né, construiu a teoria sobre a luta de classes, usa,
né? Esse mesmo raciocínio. E o raciocínio é o seguinte, ó, por que não sou cristão? Porque muitas vezes o cristianismo tira as pessoas da realidade, joga para uma realidade etérea, lá no céu, não tem um hino assim? Lembra, Irandi? Lá no céu, como que é mesmo? Lá no céu, lá no céu, lá no céu. Minha avó gostava desse. Eu não vou cantar porque senão a pessoa vai começar a ir embora aí daqui a pouco, né? Deixa quieto. Mas tira as pessoas da realidade, joga para uma realidade etérea que não existe, pelo menos nesse plano, só no plano espiritual, e a pessoa acaba aqui vivendo. Daí tá lá as contas sem pagar, o relacionamento à deriva, a vida toda arrebentada, tudo estragado, mas não, minha fé tá legal. Minha vida espiritual, ó, ok. Mas e como é que tá? Não, o resto tá tudo arrebentado. Eu chego em casa, bato na mulher, chuto o cachorro, não tem nada para comer, mas olha, eu não durmo um dia sem fazer a minha oração. Qual a relevância? Qual é a relevância disso? Portanto, amados, tanto Bertrand Russell quanto Karl Marx, quando eles fazem essas críticas ao cristianismo, eu não concordo com eles. Porque o cristianismo não é isso. É má interpretação dele. Porque o nosso cristianismo, ele tem uma conexão, um compromisso profundo com a realidade. A gente vê isso em Jesus. Quando as pessoas fazem essas críticas, elas estão fazendo essas críticas sobre os cristãos, mas não sobre Jesus. Porque Jesus, sim, ele tinha um compromisso intrínseco com o dia que se chama hoje e com a vida das pessoas. Por isso, amados, que a profecia bíblica, ela faz, sim, uma análise muito radical da realidade. Não foi esse o texto que a gente leu aí? Vocês viram no começo do culto? O pessoal que chegou aí logo depois não conseguiu ver, mas eu vou dar um panorama aqui para vocês. Isaías capítulo 39, verso 1 a 8. O que aconteceu? O Ezequias, o rei, estava lá todo ruim, todo estragado, doente. Ficou bom, Deus curou ele e ele ficou todo feliz. O que aconteceu? Ele recebeu um presente de grego, sabe? Sabe aquele presente de Troia? Tipo, sabe aquele quando você está de dieta e o sujeito te manda um bolo? Então, esses presentes de grego, assim, né? Então, você estava lá, o Ezequias de boa, de repente recebeu lá os mensageiros babilônicos. E o que o Ezequias fez? Não, ele não fez isso. Vocês viram o que ele fez, né? Quem acompanhou o texto aí. Ele ficou todo empolgado, todo faceiro, todo bonitão. Olha só que legal, vocês vieram aqui me reverenciar. Olha aqui os meus tesouros. Olha aqui as minhas especiarias. Olha aqui as minhas armas. Olha aqui o meu palácio todo. Olha como eu sou. Olha como eu sou próspero. E o Ezequias ficou todo feliz de receber os emissários, os mensageiros babilônicos e mostrou tudo para eles. Tudo para eles. O que aconteceu quando o Isaías ficou sabendo disso? O Isaías é um sujeito conectado à realidade. Isaías é um mestre, um professor da época dele. Não é à toa que ele escreveu tanto. O Isaías, vendo aquilo, falou: ô rei, você não fez isso não, né? Tem um império aí, para lá do Eufrates, os caras estão crescendo absurdo. Os caras são sangue nos olhos. Já estão conquistando todas as redondezas ali, formando exércitos profissionais. Eles querem invadir o Egito. Não sei se você sabe. Eles estão loucos para invadir o Egito ali, porque o Egito supostamente é uma superpotência. Isso lá, né? Muito tempo atrás. Agora, eles vêm aqui para dar uma sondada no seu reino, para saber qual que é o seu nível de habilidade para resistir a eles. E o que você me faz? Mostra tudo para eles. O que você acha que vai acontecer? E daí que vem a profecia. Percebem? É daí que vem a profecia. Em seguida, Isaías profetiza: olha, é o seguinte, eu não quero ser pessimista não. Mas olha, esses caras vão vir aqui, vão levar tudo que você tem, vão pegar os seus filhos
e levar como escravas para o palácio deles para eles serem serviçais lá. É isso que vai acontecer. Foi isso que Isaías disse para o rei. Agora, essa profecia é uma coisa para o futuro? Sim, mas profundamente enraizada no presente. Não é verdade? Ele fez uma análise geopolítica, ele fez uma análise sociológica, ele fez uma análise daquilo que estava acontecendo na realidade dele para exortar o rei. É que nem quando o seu amigo vai abrir um negócio. Né? Seu amigo vai abrir um negócio. Aconteceu comigo já isso aí. Não era amigo meu, mas depois eu fiquei amigo dele. A Lid vai até lembrar, até, né, Lid? O sujeito, ele quer abrir um negócio. Então, o que ele faz? Ele vai lá, aluga um lugar, perto de um monte de mercado e tal, e monta um negócio só de vender frios. Só de vender presunto. Do lado do Irmãos Gonçalves. Do lado do Taí. Do lado da Max Pão. Do lado da Pão. Só tem lugar que vende isso. E o sujeito, ele abre um negócio só para vender isso. Vender presunto, mussarela, calabresa. E o preço? Não, o preço é igual aos outros. Mas é específico. Então você tem que pegar o seu carro, parar, comprar 100 gramas de presunto, sair e daí buscar o pão. Gênio. Não faz sentido. Faz sentido isso? Não faz sentido. Tem que ter tudo, né? Não faz sentido. Então, o sujeito abre esse negócio. Daí chega um amigo, ele me contou essa história, porque depois eu fiz amizade com ele. Olha, cara, fiquei muito chateada, viu? Porque chegou um cara aqui, um cara que trabalha nessa área aí, e falou um monte pra mim. Falou que não vai dar certo, e não sei o quê, por causa disso. Daí eu engoli seco. E quase que eu falei, mas eu acho isso também, né? Mas eu não podia... Sabe quando eu fiquei naquele dilema? Porque eu não tinha tanta liberdade com o cara, né? Eu falei, olha, irmão, mas eu acho que ele não tá totalmente errado. Eu dei uma acertada ainda. Ele não tá totalmente errado. Porque se você for pensar bem, eu tentei conversar ali. Mas o que acontece quando alguém faz isso com a gente? Às vezes a gente pode ficar chateado, né? Chega, você monta um negócio, esse negócio também é equivocado, daí chega um amigo, um profeta de Deus e fala, ó, gente, ó, você vai fazer isso, mas isso não vai dar certo aqui. Não é melhor você repensar? O que a gente faz? Opção A. Escuta, ora e depois agradece. Opção B. Mantenha um coração orgulhoso, refuta o conselho do amigo e depois arca com as consequências. Profecia, amados, é muito importante. E muitas vezes pode fazer com que a gente erre muito menos. Não só nos negócios. Eu citei aqui esse exemplo, que vem à minha cabeça, mas às vezes nos relacionamentos. Quantos erros nos relacionamentos, de repente, poderiam ser evitados se você ouvisse aquele conselho daquela pessoa mais experiente, né? Aquela pessoa que chegou para você e falou, mas será que será que não vale a pena você? Mas será que... Quantos equívocos, brigas, quantas dificuldades poderiam ser evitadas se nós ouvíssemos aquela voz profética daquele amigo que chegou para você e falou, não compra esse carro, cara. Espera um pouco. Não é verdade? Mas a gente às vezes não quer ouvir isso. Mas isso sim. Eu estou querendo trazer para uma realidade muito profunda, tirar dessa coisa da profecia só para lá, né, só para o futuro, mas para uma profecia hoje, o quanto isso é significativo para a nossa realidade, e isso também é profecia. Então, quando você escuta um negócio desse, eu desafio você a colocar isso diante de Deus, antes de refutar. Porque a nossa primeira ação é, né, porque a gente é assim, né? Tem até uma questão da psicologia que fala isso, né? Que a criança, né, na idade da Duda, né, da Angelina, dessa criançada aí, do Robert, eles são totalmente voltados
para a sua autossatisfação. Então, se eles querem uma coisa e eles não recebem, o que eles fazem? Tem uma campainha que eles tocam ali. E quando eles tocam essa campainha, meu amigo, é difícil. É difícil um sujeito que não se dobra. Né? Porque a gente não quer que eles fiquem choramingando. Né? Então, eles são sempre... Então, quando eles querem muito uma coisa, eles soltam a campainha. Né? E quando alguma coisa não lhes agrada, eles também soltam a campainha. Né? Resumindo, para tudo eles soltam a campainha. Né? Eles querem satisfazer as suas necessidades mais egoístas e não querem de forma alguma viver experiências que lhes causem algum tipo de sabor, de dor, de problema. Então eles não querem isso. Por isso que uma vez o meu filho estava brincando com fósforo. E pro azar dele, a mãe não estava perto. Sabe, mãe ela protege mais, né? Daí ele começou a brincar com fósforo. Eu falei, filho, faz assim, ó, segura mais firme e risca. E ele, pá, riscou. Adivinha o que aconteceu? Fritou o dedo dele. Adivinha quantas vezes ele brincou com fósforo de novo? Até hoje. Não brinca mais com fósforo. Aprendeu. Né? Isso aconteceu com várias coisas. Com pimenta. Eu quero pimenta. Não quer. Você quer mesmo? Tá. Pimenta. Até hoje ele não come pimenta. Né? Quer dizer, são coisas... Ele sabe que aquilo vai trazer problemas para ele. Então ele rejeita o problema e tudo que ele quer é uma experiência de prazer. A gente às vezes é assim, sabia? Tudo que para nós causa qualquer tipo de desconforto, que nem se fôssemos crianças, bebezinhos, qualquer tipo de... que gere uma instabilidade, nós fazemos bico. Não quero. Bate o pé e sai fazendo beicinho. Eu sei que vocês não são assim. Eu sou assim às vezes. Qualquer coisa que sai da... Tem gente até indo embora, já achando chato o sermão. Tô brincando. Né? Qualquer coisa que me cause... Eu já não quero. Uma atitude adulta, uma atitude sóbria, uma atitude mais assim, de uma pessoa que conseguiu crescer, é uma atitude analítica. Se alguma coisa me causa dor, por que me causou dor? Tem como eu fazer isso sem a dor? Se alguém me faz uma crítica, por que fez essa crítica? Essa crítica tem um propósito? Ou só é uma crítica vazia? Se alguém me dá um conselho, é um conselho de amigo? É uma profecia de Deus na minha vida? Ou é só um conselho mais ou menos parecido com o conselho dos amigos do Salomão, que levaram ele a aumentar os impostos lá? Então, amados, eu preciso fazer isso. Preciso ter esse pensamento profundamente espiritual, isso é espiritual, mas também enraizado com o dia que se chama hoje. Para que ninguém nos acuse de sermos alienados. O que é um alienado? É aquele que está aqui, mas não está. Ele está aqui, mas está lá numa outra realidade. Está em Nárnia. Parece que vive em Nárnia, lá com Aslan. Portanto, amados, a profecia bíblica tem esse caráter sim. Até escrevi isso aqui, ó. A profecia bíblica é profundamente comprometida com uma análise realista do presente, das possibilidades e consequências dos prós e dos contras. Então, escute as profecias. Procure profetas, pessoas que são experientes na área que eles atuam, pessoas que são experientes nos seus relacionamentos, nos seus casamentos, pessoas que são experientes em diversas áreas de atividade, e busque deles os conselhos, conhecimento. Abra o seu coração para ouvir essas profecias,
que podem ser muito melhor sobre as profecias para a sua vida daqui a 30 anos. E você também seja um profeta. Faça isso. Se você está vendo o seu amigo sofrer com as dificuldades, com as decisões, enfim, seja um profeta com muita educação, com muito amor, com muito zelo, com muita alegria. Abrace esse seu amigo e profetize na vida dele. Não vai ser aquele profeta chato, né? Aquele profeta mal educado. Eu sou profeta, eu sou sincero. Não, você é mal educado. Tem gente que é mal educado. Mas não, seja sincero, profeta, abençoe a vida dos outros e aponte o caminho, que às vezes as pessoas não sabem. E para encerrar, gente, tem um texto aqui que eu gosto muito, o Abacuque. Tá aí quem né, Rafael? É que já deu o nome, né? Mas é um bom nome pro, né, Abacuque. Se eu tivesse um filho hoje, eu acho que seria esse nome. Eu estaria em dúvida entre Abacuque e Nabuzarandão, que é Nabuzarandão, um grande general do Nabucodonosor. Nabuzarandão. Então, dois nomes aí interessantes para o pessoal que está procurando nomes bíblicos para pôr nos seus filhos. Abacuque. Inclusive eu conheci, tem um seminarista que chama Abacuque. Adivinha o apelido dele? Aba. É sempre assim. Abram as suas Bíblias em Abacuque. Abacuque, capítulo 1. Verso 5. O Senhor diz ao seu povo: olhem as nações em volta de vocês e fiquem admirados e assustados, pois o que vou fazer agora é uma coisa em que vocês não acreditariam, mesmo que alguém contasse. Estou atiçando os babilônicos, aquele povo cruel e violento, sempre pronto a marchar pelo mundo inteiro, a fim de conquistar as terras dos outros. Eles espalham o medo e o terror e fazem valer as suas próprias ordens e leis. Sabe o que a gente está vendo aqui? Um caráter profundamente consolador da profecia. Sabe o que é? Presta atenção. É quando a profecia explica o que está acontecendo comigo hoje. Entende? Eles estavam lá, sendo invadidos pela Babilônia. Se você leu o comecinho do capítulo 1 aí, o Abacuque está dizendo: violência, eu não aguento mais ver isso. Eu só vejo morte no comecinho do texto. E eles estão tentando entender isso. De repente, o profeta vem e diz: olha o que o Senhor diz aqui pra gente. Ó. Sabe quem mandou esse povo contra nós? É Ele. Ele atiça os babilônicos contra nós, porque Ele tem um propósito de disciplina sobre nós. Portanto, gente, profecia é para você entender o que está acontecendo hoje também. É quando você é diagnosticado com uma doença grave e você fala: por que isso, pai? De repente, a profecia vai levar você a entender o porquê. É quando você bate o seu carro e você pergunta: por que isso? De repente, a profecia ela vai fazer você entender aquela situação. É quando você passa por um dilema existencial, uma dúvida cruel, e você não sabe como resolver isso. De repente você olha ao seu redor e Deus vai falando com você e você vai: entendi. Inclusive, gente, a profecia, muitas vezes, ela tem esse caráter de nos fazer compreender o processo de Deus na nossa existência. Eu encerro essa nossa conversa fazendo uma metáfora do quebra-cabeça. Quem aqui já montou quebra-cabeça? Levante a mão. Ninguém. Quase algumas pessoas. Né? Quebra-cabeça é uma coisa legal, né? Tipo, eu nunca montei um, mas eu tive uns amigos meus que já montaram já. Né? Porque eu acho muito... A pessoa tem que gostar mesmo, né? Ela põe aquele negócio lá
que é aquela imagem que ela quer, né? Ela põe, geralmente vem na caixa, né? Não é? Na capa. E às vezes, uma vez a Isadora ganhou um quebra-cabeça, minha filha. Tinha 6 peças. Deu um trabalho danado para nós montar. Né? É brincadeira. Tinha um pouco mais. Mas às vezes tem aqueles quebra-cabeça monstruoso, né? Qual que é o maior quebra-cabeça que vocês já viram? Quantas mil peças? 5.000 peças? É muita muita peça, não? É muita peça. Então, para você pegar esse quebra-cabeça aqui da nossa amiga Lohane e montar, bicho, você tem que pôr o quebra-cabeça ali aquela capa, com aquela paisagem ou aquela imagem, e daí você vai começando por onde? Pelas bordas, né? Você vai pelas bordas e vai montando o quebra-cabeça e vai, e achando peça por peça, e daí depois de, sei lá, uns 5 anos você consegue montar o negócio, né? O negócio demora pra caramba. Isso a gente faz um quebra-cabeça, porque todas as peças estão na onde? Aonde estão as 5.000 peças? Aonde, Lohane? Na caixa. Não importa se são 5.000 peças. As 5.000 peças desse quebra-cabeça estão dentro daquela caixa. Se você procurar, você acha. E a vida é um quebra-cabeça. Só que você nunca tem as peças. Só tem a peça de hoje. E a que passou. Mas você não sabe a peça de amanhã. Você não consegue saber. Você pode chacoalhar a caixa. Por mais que você chacoalhe a sua caixa, você só vai ter peça de trás. A peça de hoje você pega e você olha e você fala, mas que peça é essa? Onde que se encaixa isso? Não encaixa. É a mesma coisa de você enfiar a mão naquela, sem olhar a paisagem, enfiar a mão na caixa da quebra-cabeça e tirar uma peça e com aquela peça querer desvendar todo o quebra-cabeça. É possível? Não. Não é possível. Nenhum gênio faz isso. Você não consegue enfiar a mão lá, sem olhar a caixa, tirar a peça e olhando aquela peça, desvendar o quebra-cabeça. Não dá para fazer isso com o quebra-cabeça e a nossa vida do mesmo jeito. Muitas coisas só fazem sentido conforme a gente vai juntando peças. Conforme os dias vão passando. Conforme o tempo vai se estendendo na nossa existência, um belo dia você levanta e você fala, entendi. Agora eu entendi aquela peça. Agora eu entendi aquele acontecimento. Agora eu entendi essa realidade. Portanto, amados, que a profecia divina em nossa vida seja aquele instrumento de Deus que nos ajude a juntar as peças, a compreender as peças da nossa existência, para que sejamos pessoas mais saudáveis, felizes, satisfeitas, plenas, realizadas e dispostas a servir. Que Deus faça isso em nossa existência e que nós sejamos instrumentos de Deus para que outras pessoas consigam também entender as peças do quebra-cabeça da vida. Amém? Curva a sua cabeça, abra o seu coração. Vamos ter um momento de oração. O Ministério do Louvor pode vir. Pai, nós te agradecemos por tua fidelidade, amor, graça. Te louvamos porque o Senhor tem sido fiel. Te louvamos, Pai, por todo esse legado maravilhoso que é a profecia bíblica. Ao longo desse mês, o Senhor nos deu esta oportunidade de aprendermos um pouco mais sobre este caráter tão precioso da tua palavra. Que teu Espírito Santo, Pai, que é companheiro fiel,
esteja, em nome de Jesus, instrumentalizando, Pai, a Tua palavra em nossos corações, para que não seja mais um discurso apenas, mais uma palestra, mais um momento de discussão, mas para que seja, Pai, um momento de ação do Teu Espírito, transformando o nosso caráter, transformando a nossa vida, transformando a nossa existência. Faz isso, o Senhor sabe. Sozinho a gente não consegue. Mas nós confiamos que o Senhor, e só o Senhor, pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos, do que tudo quanto pensamos. Em nome de Jesus, amém.